Questão 10 é uma questão que infelizmente está dando mau exemplo aqui, ensinando as crianças a trapacearem. Olha só, essa questão 10 fala sobre um farsante. Esse farsante é um camarada que leva a vida ganhando dinheiro dos outros, fingindo de mágico. Ele se finge de adivinho, né? Ele finge que adivinha números. Você já leu o enunciado, já viu qual é a mutreta que ele faz, né? Ele manda um camarada chutar 7 números entre 1 e 1000 e ele vai dar uma frase num papelzinho para uma outra pessoa da plateia e ele vai falar que aquela frase vai estar correta. Como que ele adivinhou que ia estar correta se o cara ainda não tinha nem adivinhado os números? É porque na verdade tem propriedades matemáticas que garantem isso. Olha só, nesse tipo de problema é bom você analisar uma de cada vez e eliminar as impossíveis. Você vai escolher 7 números e ele está fazendo essas afirmações aqui. Qual delas é verdadeira? É sempre verdadeira. Entre os 7 números escolhidos existe um número par. Você pode garantir isso? Claro que não. Se o cara escolher 7 números ímpares, se o cara escolher esses números aqui, 1, 75, 138 ou 139, 213, 715, 893, quantos eu já escolhi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 911. Pronto, escolheu 7 números ímpares. Então essa frase aqui não pode estar sempre certa. É claro, se você escolher um número par no meio, vai estar certa, mas ele não pode garantir isso com 100% de certeza, tá? Então ele não pode confiar que isso aqui vai acontecer. Entre os números escolhidos estaria sempre um número par. Então essa letra A é falsa. Ele não pode garantir isso. Ele tem que escolher uma frase que seja sempre verdadeira. Nem que seja 1 em 1000, não pode ter 1 em 1000, tá? Tem que ser sempre correta. Ele está agora colocando, será que essa frase seria sempre verdadeira? Entre os números escolhidos estaria um múltiplo de 7. Nossa, só se o cara der sorte, né? Será que se eu escolher 7 números, sempre vai ter um múltiplo de 7 no meio? Claro que não. Se eu escolher, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ah, se deu mal. Pensou que ia falar o 7? Não, se o cara pode pular aqui. Ah, mas isso aqui é muito difícil acontecer. Não, realmente, esse aqui é um caso. Só que você poderia tirar milhares de casos aí, onde você não vai ter um múltiplo de 7. Pronto. Então isso aqui é falso também, não tem como você garantir, só se você for contar com a sorte, tá? Mas aqui não é para usar sorte, é para ir na certeza. Então essa letra B também é falsa. Essa letra C, ele está falando o seguinte: entre os números escolhidos estaria um múltiplo de 7, ou então dois dos números escolhidos teriam o mesmo resto da divisão por 7. Calma aí, essa aqui parece ser mais complicada, vamos deixar para o fim. Vamos fazer a D e a E primeiro. Letra D, 2 dos números escolhidos teriam o mesmo resto na divisão por 10. O resto na divisão por 10 nada mais é que o último algarismo, né? O algarismo das unidades. Então ele está querendo dizer aqui que você vai ter sempre 2 deles com o mesmo algarismo das unidades, tipo 11 e 51. 11 e 51 tem o mesmo algarismo das unidades e eles teriam o mesmo resto da divisão por 10. Se realmente se eu fizesse aqui, ó, se fossem esses números que eu coloquei aqui, ó, eu teria 713, 213 e 893. Bonito, mesmo resto da divisão por 10. Mas se você escolhesse assim, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. O resto da divisão por 10 seria diferente, porque o algarismo das unidades deles seria todos diferentes. Então você não pode garantir que você vai ter 2 ali com o mesmo algarismo das unidades. Então essa opção D aqui, ela não pode ser verdadeira sempre. Então vamos botar falsa. Não é verdade que isso vai dar certo sempre, tá?
Essa letra E está dizendo o seguinte: qualquer formulação que o mago quisesse não seria, poderia ser verdadeira. Ele está querendo saber qual seria a pergunta no bilhete que poderia ser colocada. Ele está dizendo, pode botar qualquer pergunta, desde que você combine com a pessoa da plateia. Isso muitas vezes nas mágicas é feito assim, né? O cara chuta aleatoriamente uma pessoa da plateia, só que aquela pessoa é comparsa dele, é da equipe dele, e ele já sabe que vai responder. Será que é isso? Não, mas tem essa letra C que a gente ainda não viu, cara. E essa resposta desse problema é essa letra C. Só que você, para enxergar isso, tem que prestar um pouco de atenção. Olha só. Entre os números escolhidos estaria um múltiplo de 7. Ou então, dois números escolhidos teriam o mesmo resto da divisão por 7. Resto da divisão por 7. Tá. O que é o resto da divisão por 7? O resto da divisão por 7... O resto de quem dividido por 7? O número escolhido. O número inteiro. De 1 a 1000. Legal. Quando você divide um número inteiro por 7, que resto pode dar? Pode dar resto 10, por exemplo? Não. Por quê? Porque 10 é maior que 7. Quando você divide um número por 7, você só pode ter os seguintes restos. Você pode ter resto 0. Você pode ter resto 1. Pode dar resto 2, pode dar resto 3, resto 4, resto 5 e resto 6. Né? O resto tem que ser sempre menor do que o divisor. Se o divisor é 7, ó, tem um número desconhecido aqui. Você dividiu por 7. Aí dá um resultado lá que não interessa e o resto tem que ser no máximo 6. Você não pode ter resto 7 nem resto 8. Se você está dividindo por 7, o resto pode ir de 0 a 6. Aí ele está dizendo o seguinte: que essa frase que ele coloca é uma frase que vai ser sempre verdadeira. Qual é a frase? Entre os números que você escolheu, você teria um múltiplo de 7. Ou então, dois deles teriam o mesmo resto. Olha, vamos tentar barrar essa frase, vamos tentar contrariar isso. Eu escolheria, para não dar certo, você iria fazer o quê? Você iria escolher números de tal forma que os restos sejam diferentes. E se eu escolher, por exemplo, o 8, que dá resto 1, se eu escolher o 16, que deixa resto 2, se eu escolher o 24, que deixa resto 3, o 32, que deixa resto 4, se eu escolher o 40, que deixa resto 5, e se eu escolher o 55, que deixa resto 6. Por exemplo, poderia acontecer isso, só que tem um detalhe. Você tem que escolher 7 números. E você já escolheu 6 números que deixam todos os restos possíveis. Tem o resto 0. Então, para escolher o 7º número, ou você vai escolher esse, que é o resto 0, ou vai ter que pegar um repetido, ou seja, 2 com o mesmo resto. Então, necessariamente essas coisas aconteceriam. Ou você estaria novamente pegando esse aqui com o resto 0, ou seja, múltiplo de 7. Então, entre os números escolhidos estaria um múltiplo de 7. Ou então, dois números teriam... Se você não escolher um múltiplo de 7, você obrigatoriamente vai ter que escolher um outro cara que deixa o mesmo resto. Você já gastou todos os 6 restos possíveis aqui. Claro, sem contar com 0, você nesse caso, quando for pegar o 7º número, necessariamente você vai pegar um repetido. Mas se você escolher um que não foi usado ainda, olha, se você escolher um que você não foi usado ainda, é porque já tinha 2 com o mesmo resto antes. Então não tem jeito, tá? Você tem menos números e você tem mais restos. Quer dizer, você tem 7 restos possíveis. Vamos considerar o resto 0 como um resto viável, né? O resto pode ser de 0 a 6. Se você vai escolher 7 números com esses 7 restos possíveis, você ou vai gastar todos
botando um em cada um, aí você ia estar gastando um múltiplo de 7. Ou você vai botar 2 no mesmo resto, então estaria de qualquer maneira verdadeiro o que ele está falando. Ou vai pegar o múltiplo de 7, ou vai pegar 2 números com o mesmo resto da divisão por 7. Que coisa, hein? E não é fácil esse problema, tá? A pessoa tem que lembrar dessa questão dos restos, tá? O resto, ele é limitado de 0 até o divisor menos 1. E quando você só tem 7 restos possíveis e você vai escolher 7, você vai pegar algum repetido aí, não tem jeito. Ou então pegar esse aqui. Esse aqui te escangalha, né? Você vai pegar o cara que é múltiplo de 7. Se você não pegasse o múltiplo de 7, você ia ter 6 para jogar 7 números. Vai ter repetição, obrigatoriamente. Então a resposta certa é essa aqui. Letra C de Charlie.